O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou sua esposa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, o texto de Mateus dessa liturgia de hoje nos ajuda, a partir da experiência de São José, a mergulharmos nesse mistério do qual nós fazemos parte, no qual tocamos com as nossas mãos, com os nossos olhos, que é a encarnação do Verbo. A encarnação do Verbo faz participar a humanidade desse momento crucial da história, onde o Filho de Deus se faz presente na carne humana e está no meio de nós. Mas a encarnação do Verbo pede também de cada um de nós uma disposição. Pede de cada um de nós, muitas vezes, a postura de abrir mão dos próprios projetos, dos próprios sonhos, das próprias iniciativas, para acolher o novo de Deus. Essa disposição nós vemos na vida de São José. Porque qual é o cenário que se apresentava? A virgem que estava prometida em casamento, mas antes de viverem juntos, que era uma das etapas do casamento judeu, antes de viverem juntos ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. O intervalo de tempo da preparação de tudo acontece, a iniciativa de Deus. Vamos tentar olhar de forma muito humana para a experiência que São José viveu naquela realidade. Vai por terra um projeto. São José tinha um projeto. São José havia pensado, certamente naquele intervalo de tempo em que eles não viviam juntos ainda, ele estava já nos preparativos da casa, das realidades próprias do homem, para receber a sua esposa e começarem juntos a vida matrimonial. Certamente foi ferido, foi tomado por aquela experiência de ter que abrir mão do seu projeto para abraçar um outro projeto, muito maior do que o seu. Mas um detalhe importante que não pode fugir aos nossos olhos, era que José, o marido de Maria, era um homem justo. Era um homem justo. Aqui, essa justiça de São José, ela precisa ser compreendida, porque senão nós pensamos assim: é justo, mas não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Mas que justiça é essa? É justo e abandona Maria em segredo?
Aqui, esse abandonar Maria em segredo está intimamente ligado com a justiça de São José. A justiça é entendida da seguinte forma: eu já tenho o que eu mereço. Agora, o que se apresenta diante de mim é muito maior do que eu não mereço. Essa é a justiça de São José, e foi por isso que ele resolveu abandonar Maria em segredo, porque tocou na sua pequenez, porque tocou na sua insignificância. Isso é muito grande para mim. Na verdade, é o assombro de São José, que é o assombro de cada um de nós, quando nós nos deparamos com o projeto de Deus, quando muitas vezes nós nos deparamos com a graça de Deus, que vem ao nosso encontro sem nós merecermos, quando nós olhamos para dentro de nós e percebemos: eu sou muito miserável para merecer esta graça de Deus, para merecer esta visita de Deus. E também o assombro pode tomar conta do nosso coração. É essa a justiça de São José. Por isso que ele é justo, porque ele sabe do que a sua humanidade era capaz, o que ele merecia humanamente falando. Mas Deus supera a humanidade. Deus vai muito mais além do que a nossa humanidade. A abundância e a superabundância da graça de Deus, ela está presente na nossa vida todos os dias. Os nossos olhos hoje, a partir dessa experiência de São José, precisam se abrir para entender que Deus supera a nossa humanidade. Deus vai muito mais além do que nós podemos imaginar, do que aquilo que nós pensamos. Agora, quando ele faz essa experiência, Deus intervém. Quando ele toca a sua realidade humana, Deus intervém. Porque aí, em sonho, Deus quer falar com São José. Essa experiência do sonho, ela, na Sagrada Escritura, a gente precisa entender muito bem. Aqui fala da experiência da morte, do silêncio. Fala daquela experiência de quando nós profundamente mergulhamos em Deus para escutar a sua voz. O sonho indica que nós calamos a nossa voz, porque nós fazemos muito barulho, nós não toleramos o silêncio. Nós temos muita dificuldade de escutar a voz de Deus, de ouvir a voz de Deus. Nós temos muita dificuldade de nos colocar em silêncio na escuta, porque nós nos enchemos de muitas coisas, nós queremos o tempo todo preencher o vazio, às vezes, do silêncio, que era aquele momento que Deus queria para falar, que era o momento que Deus queria para nos visitar. Muitas vezes nós preenchemos com coisas, com barulhos, mas nesta experiência de calar a voz, de mergulhar profundamente em si, Deus fala com São José. E essa experiência, ela é muito forte, porque quando José acordou do seu sonho, ele fez conforme o anjo tinha lhe dito. Isso aqui é a experiência do cristianismo, meus irmãos. Fez como o anjo havia dito. A experiência do cristianismo era abrir os olhos, é tomar a responsabilidade pelo nosso caminho de santidade, é acolher a vontade de Deus na nossa vida e é colocá-la em prática, é acordar do torpor que muitas vezes nós vivemos, do sono que muitas vezes nós nos deixamos tomar, além do sono físico da manhã, mas aquele estado de não colocar alma e coração no seguimento do Senhor. A partir daquela experiência da intervenção de Deus, José compreendeu que ele não precisaria gerar Jesus, porque José deveria recebê-lo como um dom trazido pelas mãos do Pai. Certamente dura a experiência, né? José teve que entender que ele não precisaria gerar Jesus. Ele só tinha que recebê-lo como um dom gratuito do Pai. Ele só tinha que se abrir a receber este dom que o Pai lhe confiava. Meus irmãos e minhas irmãs, a lógica do dom
não é fácil para nós humanos. A lógica da gratuidade não é fácil para nós seres humanos, porque nós queremos sempre fazer algo para merecer alguma coisa. Queremos fazer algo para merecer o amor das pessoas. Nós queremos produzir alguma coisa, né, para gerar um resultado. Foi meu, eu que fiz. É mérito meu. Nós queremos colocar nas nossas mãos as coisas, são os nossos esforços. Mas quando nós tocamos a realidade de mãos vazias, isso nos incomoda muito. Mãos vazias, porque nós tocamos na nossa impotência, na nossa incapacidade, na nossa imperfeição. Esse também é um mistério do Natal, da encarnação do Verbo que se aproxima. Acolher com mãos vazias, com gratuidade. Eu estava lendo um conto de Natal, dizia que aqueles pastores que foram para visitar a criança, o recém-nascido, na gruta, começaram a levar coisas que eles produziam ali do campo para presentear. Não estou falando dos 3 reis magos, estou falando dos pastores. Foram levar para presentear o recém-nascido. Só que um desses pastores não tinha nada para oferecer, foi com as mãos vazias. Quando eles chegaram ali diante do recém-nascido, para que São José e Maria pudessem pegar os presentes, Nossa Senhora foi e passou a criança nos braços daquele pastor que não tinha nada para ofertar. Estava de mãos vazias e recebeu nas mãos o menino Jesus. Isso é o que cada um de nós precisa viver nesse Natal. Acolher nos braços o Senhor. Acolher nos braços o projeto de Deus. Mas a gente precisa ter coragem de deixar cair por terra os nossos projetos. Precisamos ter coragem de nos apresentar diante dele com mãos vazias, com o coração livre, para acolher o tudo de Deus na nossa vida, como fez São José. Talvez eu e você precisemos também de uma intervenção divina, porque o nosso coração está doente, está tão acostumado com a meritocracia, de ter méritos, de fazer coisas para receber algo em troca. Nós estamos doentes da gratuidade do amor, nós estamos adoecidos de receber o dom de Deus, nós não sabemos mais receber o dom de Deus. Então Deus precisa tocar o nosso coração, Deus precisa falar conosco. Abaixa a sua cabeça, peça essa intervenção divina no teu coração, peça que Deus intervenha agora no teu coração da forma como Ele está, porque talvez Ele esteja adoecido, talvez Ele esteja com muita dificuldade de acolher o dom gratuito de Deus, a salvação gratuita de Deus, a manifestação de Deus que veio ao encontro da nossa carne humana, corrompida pelo pecado. E agora o Senhor, na sua infinita misericórdia, também intervém em nosso favor. Esta graça que eu te peço, Senhor, para mim, para os meus irmãos que estão aqui, para aqueles que estão acompanhando em casa esta Santa Missa, intervém, Senhor, no nosso coração e desperta-nos, Senhor, mais uma vez, para a lógica do amor gratuito. Desperta o nosso coração para o verdadeiro sentido do Natal, que é acolher na gratuidade Jesus Cristo, o dom do Pai, o Emanuel, o Deus conosco. Realiza, Senhor, esta graça em nossos corações, para que também, Senhor, ao acordarmos, nós também possamos te servir, possamos te acolher, possamos manifestar ao mundo com a nossa vida que Tu és o Messias, que Tu és o Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre.